Então vamos pensar. Se eu quero pegar todas as caixinhas de texto, então eu posso pôr aqui, beleza. Eu pegaria o nome, que é um vetor, igual o nome da caixinha que a gente nomeou. Lembra que eu falei para vocês nomearem todas as caixinhas? Então, aí você pega isso aqui, ponto, text. Beleza. Mas você concorda, viu, tá dando erro? Você concorda que não tá pegando nada aqui? Porque o que tá aqui no vetor? O que ele tá salvando? Que posição que tá, entendeu? Aí a gente tem que criar uma variável. Por quê? Pra colocar aqui. Se a gente, tipo, fizesse um for, por exemplo, e colocasse uma variável aqui, toda vez que ele fosse rodar, ele ia estar salvando um em cima do outro, certo? Eu preencheria tudo isso aqui e clicasse no cadastrar. Beleza, cadastrou. Aí eu preenchi de novo, clicasse no cadastrar, e ia cadastrar em cima daquele que eu já tinha cadastrado. Então, como a gente pensou? A gente criou uma variável posição inteira. É bom não colocar caractere especial, tá, gente? E a gente inicializou ela como 0. Beleza. Aí, aqui, a gente vai colocar essa posição. Porque, certo, a gente precisa saber qual é o cadastro que está sendo salvo, não é? Pode ser a posição 1, que aí seria o primeiro cadastro. A posição 2. Beleza. Então, agora a gente tem que fazer para todos os nossos campos. Telefone. Com a posição também. Beleza, agora a gente vai fazendo para todos. Beleza, gente, com aqui feito, vocês podem perceber que todos estão iguais, menos o RA. O RA ele não tá igual porque nós fizemos ele como inteiro. Mas nossas caixinhas de texto, elas são string. E como elas são string, então elas precisam ser convertidas para inteiro. Para fazermos isso, nós colocamos int.parse e dentro colocamos a caixinha de texto e com o nome que nós colocamos anteriormente. Porque depois, quando a gente for usar o RA na posição, a gente não pode usar ele como string. Por exemplo, para saber a posição onde ele está, a gente precisa saber ele estando como inteiro. Então, é isso aí, gente. Agora, lembra aquilo que eu expliquei? Que quando a pessoa clicasse no botão cadastrar, iria cadastrar um em cima do outro? Fazendo só isso, ainda faria a mesma coisa. Daí o que a gente pensou, eu e a Stephanie. Aqui, beleza, ele tá pegando todos os nossos campos de texto. Aí depois que ele pegou, ele limparia todos os campos de texto. txt nome, ponto, clear. E depois de limpar todos os campos de textos, ele pegaria a posição, que no caso, como seria a primeira posição, seria 0. Posição. Beleza. Mas, então seria mais, porque ele vai pegar a posição dele mais 1. Então, no próximo cadastro que ele fizesse, seria agora o cadastro 2, que é, sim, mais a posição 1, entendeu? Porque quando a gente fala de vetor, quando a gente começa a contar a quantidade de vetor que tem, ele sempre se inicializa no 0. Por isso que quando eu falei aqui, eu falei que a primeira posição seria 0, não 1. Além de nós termos começado, colocamos a posição lá em cima igual a 0, então... Beleza, então aqui ó, a gente faz para limpar todas as caixinhas de texto. Beleza, gente, depois que a gente fez para limpar e contar as posições, tá cadastrando, certo? Mas você pensa assim, a gente deu um limite de fazer 5 cadastros. Aqui, tá tendo alguma limitação de quantos cadastros ele vai fazer? Certo que
Você concorda comigo que não é que é um erro lógico deixar assim? Porque aqui a gente colocou no vetor que só vai ter 5 cadastros, 5 posições. E aqui ele não sabe disso. Então ele vai, toda vez que cadastrar, ele vai fazer esse processo aqui de novo. Então a gente tem que conferir quantos cadastros já foram feitos e fazer uma limitação, certo? Quando chegar a 5 cadastros, não vai para cadastrar mais. Então, como a gente vai fazer isso? A gente faz para ele verificar antes de pegar as caixinhas de texto. Com o quê? Com o if. If, C, o RA. A gente poderia colocar outra coisa para conferir, mas como o RA é onde você vai gerar a sua matrícula, então é interessante a gente verificar esse aí para, tipo, ver se está cadastrado, entendeu? Se tem 5 RAs cadastrados, isso que eu quero dizer. Aqui, ó, coloquei vetor 4 por causa que, como eu falei antes, o vetor se inicializa com 0. Então, você conta 0, 1, 2, 3, 4, dá 5. Diferente igual 0. O que isso quer dizer? Se tiver aqui diferente de 0, quer dizer o quê? Se já tiver cadastros, no caso aqui, se já tiver 5 cadastros, ele vai mandar uma mensagem para o que? O usuário. Falando o quê? Opa! É message box, tá, gente? Fui um pouco apressada ali e nem percebi, ó. Ponto show. O que essa coisa faz? Messagebox.show faz? Ele vai mandar uma outra janelinha pro usuário com uma mensagem. Beleza. Mas, vamos pensar assim. Vai mandar a mensagem. E se a pessoa quiser, por teimosia, cadastrar de novo? Vai ficar mandando a mensagem de novo, vai ficar brincando com o nosso aplicativo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que o cadastro, depois de 5 pessoas já cadastraram, esse cadastro aqui não possa mais ser clicado. Entendeu? Para fazer isso, a gente pega o botão cadastro, ponto, enable, que é a função que faz o botão não ficar mais clicável. Falso, quer dizer que ele não vai estar funcionando. E aqui no form, a gente tem que clicar aqui no cadastro e vai ter uma opção aqui do enabled, tá vendo? E a gente tem que deixar aqui também como falso, tá bom? Beleza. Então esse é o cadastro, gente. Aqui, ó, ele vai verificar, tem 5 cadastros já feitos, então a gente manda uma mensagem pro usuário. Não, você não pode mais fazer cadastro, já tá cheio. E aí, se não tiver, poderia colocar um else aqui, mas vai entrar aqui, se não for, vai vir aqui. Se não tiver, ele vai pegar as caixinhas de texto, salvar, limpar elas e contar a posição. Até 5.